E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Bom, pra quem não me conhece, pra quem tá chegando agora, eu sou o Pedro, sou transmasculino, sou cientista social, sou desenvolvedor de software, tô falando aqui do interior do estado de São Paulo. Então, assim, só pra gente já começar entendendo alguns recortes, eu sou um dos fundadores da Pride Care. O projeto foi pensado, né, inicialmente para ser uma clínica de atendimento psicológico para a comunidade LGBT, mas aí a gente foi estendendo para questões relacionadas à saúde mental da comunidade LGBT mesmo, né? Nutrição, exercício físico, né? Então tem o treinador, tem o psicólogo, tem o nutricionista na clínica, e a gente faz esse link entre o profissional que oferece um atendimento afirmativo e a comunidade LGBT que precisa desse atendimento e principalmente desse atendimento muitas vezes com um valor social, né? Hoje nós vamos começar falando aqui de Michel Foucault, principalmente sobre o dispositivo da sexualidade e Foucault fala muito sobre a hipótese repressiva de que a sexualidade sofreu uma repressão dos séculos passados, principalmente do século XVIII para cá, só que aí ele refuta essa hipótese repressiva falando que não, né, que nós tivemos um borbulhão de discurso e isso formou o que é normal hoje, né? E aí, tal qual o tempero drag, a gente entende que para a gente começar a falar de teoria queer, a gente precisa estabelecer uma base. E Foucault é essa base da teoria queer, né? Foucault começou a discutir no século passado, por exemplo, historicamente, como que o que nós entendemos por normal hoje vem sendo construído no nosso ideal, né? Na nossa ideologia, na nossa cabeça, na nossa realidade. E aí, o que é dado como normal dita o nosso horizonte de possibilidades. E aqui a gente quer destruir, tô brincando, o que é dito como normal. E aí, pra gente falar de Judith Butler, pra gente falar do Paul Preciado, pra gente trazer outros recortes aqui, pra falar de teoria queer, a gente precisa falar sobre Foucault, né, e algumas hipóteses que vêm sendo refutadas e entender historicamente como que isso veio sendo construído, tá? Isso aqui, esse quadro todo aqui, tudo que a gente vem trazendo de conteúdo para vocês, é um pedacinho do nosso grupo de estudo que a gente faz lá pelo Apoia-se. Então, quem tiver interesse em aprofundar o conteúdo, tá muito convidado para dar um pulinho lá no Apoia-se, o link tá por aqui. Mas aqui no YouTube também a gente vai estar trazendo muito conteúdo gratuito e de qualidade pra gente entender conceitos e fomentar pensamento crítico, tá, pessoal? E aí, como eu falei, não tem como a gente começar a fomentar pensamento crítico sem sair de uma base. E eu quero falar hoje, mais ou menos, com vocês, que é um assunto muito denso, né? Eu quero falar, por exemplo, do dispositivo da sexualidade, mas eu quero principalmente falar sobre a hipótese repressiva que Foucault desconfiou, né? O Foucault fala que o que a gente sabe sobre sexualidade hoje veio sendo moldado historicamente, né? Ah, a sexualidade não é uma coisa normal, eu simplesmente nasci querendo tal coisa, eu nasci gostando de tal coisa, né? Todo o discurso de Foucault ele fala muito sobre o nosso querer, a nossa subjetividade está sendo moldada por ferramentas e tecnologias de poder, tá? Por exemplo, o que é poder? Poder é o juiz, se o juiz falar que X coisa é errado, todo mundo vai acatar. Se o médico fala que tal coisa é natural, todo mundo vai acatar, né? Por que que o normal é ser magro? O saudável é ser magro, quer dizer que necessariamente só da pessoa ser gorda ela não é saudável, né? Isso veio sendo moldado na nossa realidade como coisas normais, mas foi uma instituição de saber que tem o poder de moldar o nosso imaginário, né? E a partir do momento que essa instituição, a igreja, o hospital, as universidades, as escolas, a família, tudo isso são instituições que têm um poder discursivo sobre a sociedade, né? E esse poder discursivo e aí Foucault fala, né, que lá do século XVIII para cá teve uma explosão discursiva sobre o sexo,
sobre a nossa sexualidade, né? E essa explosão discursiva moldou e disciplinou a sociedade tal qual é aceito como normal hoje, né? Por exemplo, então, quando Foucault desconfia da hipótese repressiva, é a hipótese de que a nossa sexualidade foi reprimida ao longo dos anos, mas ele fala que na verdade, a nossa sexualidade foi estimulada. A gente foi estimulado a saber e a falar do que é certo. Por exemplo, na igreja, né? Lá, é um dos exemplos, tá, pessoal? Eu posso disponibilizar esse artigo científico, vou deixar o original, né? Que já tá tudo grifado. Mas eu vou usar. Inclusive, isso aqui é o que eu vou usar lá na aula pra. Tá tudo. é, é, comentado, que a gente vai usar lá na aula no nosso grupo, né? Mas, por exemplo, eu quero trazer aqui para vocês que no século XVIII, por exemplo, a igreja começou a falar para as pessoas confessarem os seus desejos sexuais, por exemplo, né? Ah, todo desejo tem que ser confessado. Então tá, então se eu tenho desejos sexuais, eu preciso confessar ele. E o que que é confessado, né? É um pecado que é confessado. Então, automaticamente, na cabeça da sociedade, os desejos sexuais são pecados. Então, a minha sexualidade começou a ser repreendida, mas não necessariamente ser repreendida. Começou a ter uma explosão discursiva de que todo mundo estava falando de sexo, todo mundo estava falando de desejo, todo mundo estava falando de vontades sexuais, todo mundo estava falando de afeto, né? Como que o meu corpo trans recebe afeto? O meu corpo pode receber afeto? O meu corpo trans, o corpo de uma pessoa gorda, o corpo de uma pessoa negra, né? E aí, a gente vai começar a entrar depois a mais a fundo em, por exemplo, lá eu vou explicar, né, como que o Foucault apresenta os 4 braços do saber, poder e prazer. Quem tem poder fala e explica o saber que vai determinar como o meu corpo vai receber aquele prazer. Cara, isso é muito legal. Mas tá, inicialmente eu quero deixar aqui com vocês que a sexualidade, a partir do século XVIII, XIX, XX, né, não foi repreendida, nós não tivemos uma repreensão, nós não fomos repreendidos, nós fomos repreendidos como consequência de uma explosão discursiva. Todas as instituições de poder, escola, igreja, família, tudo começou a, por exemplo, Foucault até fala depois aqui, que a gestão da sexualidade das crianças, né? A criança é repreendida, mas ela é repreendida por um discurso de não pode e um discurso de o certo é X, Y e Z. É falado que o certo é X, Y e Z e isso gera uma repressão, né? A gente acaba ficando repreendido naquilo do que é certo e do que é errado, mas hoje isso é repreendido na gente. Mas lá no século XXI teve essa explosão discursiva do que pode e o que não pode, e que hoje a sexualidade é um dispositivo de controle social, né? De controle do afeto, de controle, e depois a gente entra numa necropolítica, né? Depois o Foucault vai falar da biopolítica, pode ficar para um próximo vídeo. Foucault vai falar dessa biopolítica, de como que o nosso corpo biológico é controlado politicamente por uma questão de saber-poder, né? Quem tem o saber tem o poder de explodir discursivamente um discurso, de colocar aquilo como se fosse real e verdade absoluta, né? Mas hoje a gente já entende, né? E aí vem a Butler falando que não, a sexualidade e gênero são performance. Eu não sou necessariamente, eu estou, né? A performance é como eu quero me colocar no mundo, a performatividade, enfim, isso aí é coisa de outro vídeo. E depois aí, Preciado vai falar também sobre ferramentas que a sociedade dá pra gente, né? Por exemplo, como que a pornografia tá. A ciência da pornografia está instituída até, por exemplo, numa rede social, né? O que a pornografia faz? Ela estimula espontaneamente até questões musculares, nossa, né? E o que eles estão fazendo para vender cada vez mais dentro de uma rede social? Estimulando a gente compulsoriamente, né? Então, assim, a gente vê que a teoria queer não é sobre
com quem eu gosto de me relacionar, quais afetos estão sendo dispostos ou quais afetos estão sendo negados, para quem esse afeto está sendo negado, porque quando a gente vai entrar numa necrobiopolítica, a gente vai falar de corpos brancos, corpos negros, mulheres, homens, quem tem o direito, quem pode, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de neoliberalismo, a gente está falando de classes sociais, né? E aí a gente precisa entender que essa explosão discursiva invalida ou valida certas coisas na sociedade hoje, por exemplo, quem pode ou não ter acesso a certas coisas, né? Mas principalmente, por exemplo, o discurso, explosão discursiva, o discurso de criação de margem é reforçado porque a partir do momento que existe a margem, existe o centro, né? E quem é colocado à margem a partir do dispositivo da sexualidade. Beleza? Pessoal, quero convidar vocês para continuar essa discussão no nosso grupo de estudos, tá? A gente vai falar de teoria queer, a gente vai falar de muitos outros pensadores e pensamentos críticos da modernidade, beleza? Vem com a gente, um abraço.